pessoal, iniciamos o terceiro trimestre da nossa disciplina de metodologia do ensino da matemática nessa aula. Graças a Deus estamos no terceiro trimestre, em um ano que mexeu com a gente de diversas formas, nos afetou de diversas formas e ainda está nos afetando, né? É um ano que a gente não esperava, como eu disse para vocês no nosso Meet. Vocês não esperavam, nós professores também não esperávamos, queríamos passar por tudo isso, mas a gente está aqui firme e forte, na esperança de que dias melhores virão, né? Primeiramente, eu vou falar para vocês como que a nossa disciplina funcionará. Essa disciplina de metodologia do ensino da matemática, ela funcionará diferente das disciplinas lá de metodologia da alfabetização e literatura infantil. Nessa disciplina, nós continuaremos aqui no Classroom, tá? Com as 10 aulas trimestrais. Vamos lá. A primeira aula é essa, onde eu vou explicar sobre a matemática na BNCC no ensino fundamental. No trimestre anterior, a gente estudou sobre as metodologias de ensino da matemática e as tecnologias também, né, os materiais, os jogos que podem ser utilizados no ensino da matemática. Depois a gente falou sobre a matemática na educação infantil. Eu optei por trabalhar cada objetivo lá do campo, espaço, tempo, relações e transformações com vocês, para que vocês pudessem compreender como que se dá o trabalho com a matemática, quais os objetivos de aprendizagem para cada faixa etária, para cada grupo etário ali da educação infantil. Aqui não tem como a gente trabalhar cada objetivo de aprendizagem, porque são muitos. Enquanto lá a gente tinha 6, e o 6 no primeiro grupo, 8 no segundo e no terceiro grupo etário, aqui a gente tem, então, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano com inúmeros objetivos de aprendizagem. Então, não é possível a gente trabalhar cada objetivo de aprendizagem nas nossas aulas, porque senão a gente ficaria, sei lá, uns 2, 3 anos estudando cada objetivo. Então, nós faremos da seguinte forma. Nessa primeira aula eu vou explicar, dar uma apanhada geral sobre a matemática na BNCC para o ensino fundamental. Na aula 2, nós trabalharemos as unidades temáticas números e álgebra, onde vocês farão uma análise do documento, se eu não me engano é a página 268, 269 e 270. Na aula 3, vocês analisarão a unidade temática, geometria e grandezas e medidas no documento. Também é a página 271, 272, 273 e, se eu não me engano, um pedacinho da 274. Na aula 4, vocês farão uma análise também do eixo temático probabilidade e estatística, que daí é a página 274 e 275. Essa análise serão algumas questões, né? Eu vou disponibilizar o documento aqui para vocês, para que vocês baixem aqui no Classroom, e vocês vão responder algumas questões referentes a essas unidades. Se eu não me engano, são 4, 5, 6 no máximo. Não, de cada unidade, 4, 5 questões de cada unidade, como, por exemplo, o que os alunos do ensino fundamental devem aprender em relação à unidade temática números, por exemplo. Qual a finalidade da unidade temática números? Tudo isso está no documento, é só vocês lerem e responder essas questões. Assim serão as nossas primeiras 4 aulas, tá? Na aula 5, nós vamos começar a falar sobre as operações fundamentais, ou seja, adição, subtração, multiplicação e divisão. Na aula 5 nós vamos falar sobre a adição, né? Então a gente vai falar também sobre a estimativa de somas, a técnica do vai 1, ou seja, como que a gente ensina adição para as nossas crianças, técnicas para se ensinar adição. Na aula 6 nós vamos falar da mesma forma, só que sobre subtração. Na aula 7 nós vamos falar sobre a multiplicação e na aula 8 sobre a divisão. Na aula 9, nós vamos falar sobre o sistema monetário brasileiro. É um dos conteúdos que se deve trabalhar com crianças no ensino fundamental. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre o sistema monetário brasileiro.
Na aula 10, nós vamos... eu brinco que é a pior aula, porque é um dos conteúdos que antes de eu aprender, eu tinha maior pavor, assim. A gente vai falar sobre números com vírgula, os decimais, os racionais e as potências. Ou seja, aqui a gente vai falar também sobre as frações, tá bom? Bom, explicado tudo isso, vamos lá para o conteúdo da nossa primeira aula aqui. É uma explicação da BNCC. Professor, mas a gente já viu, né, que na educação infantil a BNCC ela era dividida por 5 campos de experiência. No ensino fundamental também? Não. No ensino fundamental tem as áreas do conhecimento, né? E uma das áreas do conhecimento que a gente vai trabalhar, então, é a matemática, tá? Esse documento foi homologado lá em dezembro de 2017. No primeiro slide eu já coloquei ali uma fala do ministro da Educação no período, que era o período do Michel Temer, e que é o Mendonça Filho, que fala que a BNCC é um documento plural, contemporâneo, que estabelece com clareza o conjunto de conhecimentos plurais, contemporâneos, a que todos os estudantes, jovens e adultos têm direito. Com ela, as redes de ensino e instituições escolares públicas e particulares passam a ter referência nacional e obrigatória para a elaboração ou adequação de seus currículos ou propostas pedagógicas. Bom, a partir da fala aí do Mendonça Filho, a gente vê que é um documento norteador do ensino no país, certo? Logo, estabelece ali algumas competências e alguns objetivos de aprendizagem para todas as crianças do país, sejam elas estudantes do ensino público, sejam elas do ensino privado. Mas, professor, será que esse documento por si só resolve os déficits de aprendizagem, as deficiências de aprendizagem em nosso país? Claro que não, né, gente? Mas já é uma iniciativa no sentido de uniformizar o ensino. Tá? Ela vai colocar que o conhecimento matemático, então, ele é necessário a todos os estudantes da educação básica, seja por sua aplicação na sociedade contemporânea, seja por suas potencialidades na formação de cidadãos críticos, cientes de suas responsabilidades sociais. Por que eu coloquei isso no segundo slide? Porque ela coloca que a matemática ela é uma ciência humana, que ela é fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas, tá? Em diferentes momentos históricos. Logo, ela é uma ciência construída pelo ser humano e que, além de ser totalmente necessária nessa sociedade que a gente está inserido, ela também ela é importante na formação dos cidadãos críticos. Logo, a gente sai daquele eixo da matemática mecanizada, né? Aqui a gente tem um contexto onde se discute o quê? Direitos de aprendizagem, o respeito às diferenças, o enfrentamento aos diversos tipos de discriminações e preconceitos, tá? Ela vem nesse enfoque de uma aprendizagem melhor e mais democrática. No terceiro slide eu até coloquei, aprendizagem melhor e mais democrática? Como assim? Pessoal, a BNCC, ela vem nessa pegada aí de participação, de reflexão, tá? De menos mecanização do ensino. Até coloquei ali, mais reflexão e menos memorização. A gente pode notar isso nos objetivos, nos verbos ali contidos nos objetivos de aprendizagem. Nos PCN a gente tinha lá reconhecer, identificar, analisar, que são tudo verbos que vêm para essa pegada de mecanização, né? Aqui na BNCC a gente tem outros verbos como interpretar, classificar, comparar, resolver, ou seja, a utilização aí do pensamento crítico, tá? Leva os alunos a pensar, a analisar realmente. A BNCC traz uma outra pegada aí também, que é a de progressão dos conteúdos. Professor, mas como assim progressão dos conteúdos? Se vocês analisarem ali alguns objetivos, vocês verão que tem uma complexidade progressiva dos temas. Ou seja, tem essa ideia de que
um aluno, ou de que um conteúdo, ele pode levar mais de um ano para ser aprendido com o aluno. Então, ele vai ter essa complexidade progressiva, essa dificuldade progressiva, tá? Ela vai falar também sobre a importância da contextualização dos conhecimentos, tá? O aluno, então, ele entender como que o conhecimento matemático, como que a matemática ela é aplicada tanto dentro da sala de aula, como também fora da sala de aula, tá? O foco, ele não é... Pessoal, continuando, a gente vai fazer essa aula em duas partes, porque eu estava gravando essa aula, recebi uma ligação, travou, tá? Daí tive que reiniciar agora. Então, nessa parte 2, a gente continuando, eu estava falando lá da importância da contextualização dos conteúdos, né? Sobre essa questão de o foco não ser o conteúdo em si, mas a sua aplicabilidade, o aluno fazer essa relação com dentro e fora da sala de aula, tá? Até para que o conteúdo ele tenha significativo, para que ele seja significativo para o aluno, tá? Ela traz também essa questão da vivência e pesquisa, tá? Ou seja, a importância de se aprender por meio da investigação, por meio da pesquisa, da coleta de informações, da organização e tratamento de dados. Vai colocar essencialmente que a pesquisa ela é essencial na formação do cidadão crítico, que lê e interpreta diariamente os dados por diversos meios aí, seja pelos meios de comunicação, né? Esse indivíduo que lê, esse indivíduo que recebe informação da TV, dos comerciais, dos outdoors, dos jornais, né? Então, esse ser humano, esse aluno, a gente recebe diariamente muitas informações, só que a gente tem que saber analisar, né? A gente também tem que saber interpretar essas informações. Uma outra pegada aí que traz também, né, uma outra ideia que a BNCC traz é sobre o uso da tecnologia, tá? Coloca a tecnologia como aliados na construção do conhecimento. As tecnologias digitais na modelagem e resolução de problemas trazem, né, principalmente aí a BNCC traz esse enfoque na resolução, na metodologia de resolução de problemas, na metodologia de modelagem matemática, tá? Então, defende a utilização dessas metodologias no ensino da matemática. Vai falar também sobre educação financeira, tá, gente? Sobre essa preocupação em formar cidadãos mais capazes aí de tomar decisões quando o assunto é dinheiro. Vai falar também sobre o letramento matemático. O que é isso? É essa capacidade do indivíduo de pensar matematicamente, tá? De raciocinar matematicamente. Essa capacidade de formular, empregar e interpretar a matemática em diferentes contextos. Reconhecer o papel que a matemática exerce no mundo, tá? Coloca, inclusive, lá que o letramento matemático é um dos direitos de aprendizagem. Esqueci de falar isso para vocês. Se vocês, analisando aí o documento, vocês verão que há 8 direitos de aprendizagem, há 8 competências, na verdade, específicas para o campo da matemática aí, tá? E é isso, pessoal. Daí, até coloquei no outro ali um Twitter que é assim: o que a escola deveria ensinar? Declarar imposto de renda, escriturar OAP, educação financeira, costura, culinária, elétrica. O que a escola ensina? Bhaskara. Claro que a fórmula de Bhaskara tem a sua aplicabilidade no dia a dia, né? Mas cadê a aplicação prática dos conteúdos de matemática? Então, por exemplo, ela colocou ali culinária. Eu vou ensinar o quê? Proporção, né? Porcentagem e tal. Proporção, por que eu não posso, então, ensinar isso numa receita de culinária? Né? Uma receita ali, qual a proporção de ovos para farinha, por exemplo, né? Eu quero dobrar essa receita, qual a proporção? Essa questão aí das porcentagens, né? Imposto de renda, por exemplo, qual a porcentagem? Quando eu vou realizar uma compra e venda. Então, eu tenho que ter essa aplicabilidade prática. Por que será que os professores não utilizam? Nem eu sei responder, né? Mas a gente tem que pensar isso.
Vamos lá, como eu falei para vocês, agora em relação às atividades. Essa aula, né, a gente terá 4 atividades. Então ali, já coloquei no slide para vocês também. Atividade aula 1 vale 1 ponto. E vocês vão responder essas questões. Ó. O ensino fundamental deve ter compromisso com o desenvolvimento do letramento matemático. Defina letramento matemático. Tem o documento da BNCC e tem também nessa explicação que eu acabei de dar para vocês sobre o que é letramento matemático. Depois, quais são as competências fundamentais para o letramento matemático? Tem no documento. Quais os diferentes campos da matemática? Gente, são esses campos, tá? Álgebra, números, geometria, grandezas e medidas, probabilidade estatística. Essa é a resposta. O ensino da matemática quer mais reflexão e menos memorização. Como assim? Expliquei aqui na nossa aula, né? Por quê e como. Daí na aula 2, vocês vão lá analisar o campo, que também está no documento nessas páginas 265 a 273. Número e álgebra, se eu não me engano, está na 268, 269 e 270. Qual a finalidade da unidade temática números? No documento tá. Tem por finalidade tal. E daí vocês vão responder essas 6 questões aí, tá? Na aula 3 também tem algumas questões sobre as unidades temáticas geometria e grandezas e medidas. E também, o que deve ser estudado na unidade temática geometria? No documento tá. Na unidade temática geometria, o estudante deve estudar tal. E o que se espera que os alunos aprendam no ensino fundamental em relação à geometria? Lembrando que no documento fala sempre ensino fundamental anos iniciais e ensino fundamental anos finais. Qual o nosso foco aqui? O nosso foco é ensino fundamental anos iniciais, que é do 1º ao 5º ano. Então, vocês vão colocar somente o do 1º ao 5º ano, os anos iniciais. Quando tiver no documento anos finais, vocês desconsiderem, porque não é o foco da nossa disciplina aqui, tá? E é isso, pessoal. Nós vamos ter aí na aula 4 também probabilidade estatística, que também vai ter lá o que deve ser estudado na unidade temática, depois que tipo de instrumentos podemos utilizar no seu ensino, ou seja, no ensino de probabilidades e estatística, o que se espera que os alunos aprendam no ensino fundamental em relação a essa unidade temática. De novo, o que se espera que eles aprendam no ensino fundamental anos iniciais, anos finais desconsidera, não é nosso foco. Quais os passos para o trabalho com essa unidade temática? Bom, probabilidade estatística fala muito sobre a coleta e análise de dados. Quais os passo a passo para a gente trabalhar com a coleta de dados? Tem no documento também, tá? É isso.